Olá, eu sou Fábio Luiz, professor da Unifesp, e desde 2014 eu coordeno com a professora Fabiana Dessotti e outros colegas o programa Realidade Latino-Americana, que a cada ano se debruça sobre um ou mais países da região, na perspectiva de estudar e produzir conhecimento, uma reflexão crítica atualizada sobre diferentes países da região. Então, nesse processo, a gente já produziu livros sobre Cuba, México e agora esse que a gente está apresentando sobre Uruguai e Paraguai. A vivir el ritmo pilón, vívelo muchacha. Esses livros têm uma estrutura comum. Eles partem de uma grande questão em torno da qual vão se articular os diferentes capítulos que cada um levanta uma questão que foram as questões que o próprio grupo foi levantando ao longo do processo. E a gente busca responder em capítulos curtos, todos eles discutidos coletivamente, acessíveis, vamos dizer, a todos os leitores interessados. Então, no caso desse livro sobre Uruguai e Paraguai, o nosso ponto de partida foi questionar os estereótipos em torno desses dois países, quer dizer, a glamourização do Uruguai e os preconceitos em torno do Paraguai. E na nossa investigação, a gente logo percebeu que isso tem um laço na realidade, na medida em que são países, de fato, bastante diferentes entre si. Mas, para além das diferenças, a gente também percebeu que eles têm, vamos dizer, são formas diferentes de um padrão estrutural comum, que tem a ver com o passado colonial e com a dependência, condição dependente. Daí a ideia de fronteiras da dependência, fronteiras no sentido de extremos opostos, mas que partiram dessa mesma genética histórica. E um outro elemento comum que vai estruturar o livro e o estudo dos países é o papel preponderante que o Brasil tem, não só na história, mas no presente desses países. Um papel que muitas vezes os brasileiros não se dão conta, mas que é impossível visitar e conhecer, investigar esses países sem perceber vamos dizer, o que é o peso da presença brasileira. Além de colaborar na redação da introdução e das reflexões finais, amarrando o conjunto dos capítulos do livro, eu colaboro com um capítulo sobre o Frente Amplo, que é a versão uruguaia do progressismo latino-americano. O Frente Amplo que se constituiu nos anos 70, um pouco antes da ditadura uruguaia, se fortaleceu com a redemocratização, conquistou a prefeitura de Montevidéu em 95 e depois, que aliás não deixou, está lá até hoje, Em 2005 se elegeu a presidência, foram 3 mandatos consecutivos, 2 vezes com o Tabaré Vázquez, um com o Mujica, que foi a figura mais conhecida, a face internacional do progressismo uruguaio. Então eu apresento esse percurso, as características fundamentais de cada um desses mandatos, uma espécie de economia política do Frente Amplo, um capítulo que procura estender o tapete para depois capítulos específicos, tópicos sobre diferentes aspectos, alguns deles escritos por grandes especialistas uruguaios, como o caso do Alfredo Faleiro, que escreve sobre as Zonas Francas, ou do Oscar Mañan, que escreve sobre o governo Mujica, desmistificando um pouco esse governo, ou o Raul Sibete, que finalmente se pergunta por que o Frente Amplo perdeu as eleições no final de 2019. Espero que vocês se interessem. El ritmo pilón, vívelo muchacha.